Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir aí esse vídeo, tá? De antemão eu quero pedir desculpa a todos. Pela semana passada a gente não pôde ter a nossa aula, por conta da internet que não ajudou. Então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o assunto da aula passada, tá? Que vocês não tiveram acesso, mas vão ter agora, a partir desse vídeo. Então, capítulo 3, né, aula 24, dinâmica climática, elementos e fatores. A gente vai iniciar agora a falar sobre climatologia. Nessa aula a gente vai falar sobre a atmosfera, suas camadas e a estratificação, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito desse conteúdo aqui, vocês podem perguntar sem problema nenhum, tiro as dúvidas de vocês, certo? Então vamos lá, pessoal. A atmosfera terrestre. Primeiro que a gente tem que saber que a atmosfera, ela tem várias camadas. Porque quando a gente fala em atmosfera, a gente pensa, atmosfera é só aquela camada ali e pronto. Porque na verdade são várias camadas. A atmosfera é um corpo de gás que envolve a Terra. É como se fosse não, é a proteção, é uma proteção da Terra, essa camada atmosférica aí. Ela exerce pressão, sobre a Terra. A pressão da atmosfera é a força produzida pelo peso do ar que está acima. Ela é dividida em algumas regiões específicas com base na maneira pela qual a temperatura varia com a altitude. Então, quando a gente for falar sobre as camadas da atmosfera, a gente vai falar sobre a camada mais superficial, que fica mais próxima da gente, e vai até a última camada, tá? Aí fala, além de fornecer ar, a atmosfera terrestre age como barreira contra a radiação iônica e como receptora de calor solar, equilibrando a temperatura, além de nos proteger de ação de meteoros. A gente vai entender qual a camada da atmosfera que faz com que esses fragmentos de meteoros, eles não cheguem tão grandes aqui na gente, e às vezes nem chegam, porque tem camadas da atmosfera que são tão quentes que acaba fazendo virar poeira. Com certeza vocês já em algum momento já ouviram falar sobre isso, tá? As zonas da atmosfera ou camadas da atmosfera, a pressão do ar diminui à medida que se sobe as camadas superiores da atmosfera e vai caindo o seu conteúdo de oxigênio. É aquele mesmo princípio, pessoal, que a gente vem falando sobre ele, sobre a questão de quanto maior a altitude, o ar fica mais rarefeito, o ar fica mais denso, mais difícil a questão da respiração, tá? Cuja densidade é maior que a do nitrogênio, conteúdo, no caso, do oxigênio. Mas tá, professor, e essas camadas quais são? A primeira camada, pessoal, é a chamada troposfera. Corresponde, à primeira camada da atmosfera, ou seja, é a que mais se aproxima da superfície terrestre. É nessa camada que os seres vivos podem respirar normalmente, é onde nós estamos, Apesar de apresentar uma extensão inferior às demais camadas, a troposfera continua a cerca de 80% da massa atmosférica. A distância entre a superfície terrestre e o limite da troposfera é entre 8 e 12. Há estudos mais recentes que dizem que chegou até 80, tá? De altitude. À medida em que a altitude aumenta, a temperatura nessa camada apresenta queda. Reduz cerca de 6,5 graus centígrados, Celsius, melhor dizendo, e varia verticalmente. É nessa camada que ocorrem quase todos os fenômenos meteorológicos. A chuva, por exemplo, é o que a gente mais conhece aí. O limite superior da troposfera, conhecido como tropopausa, tropopausa faz divisa com a próxima camada da atmosfera, a estratosfera. Vocês vão perceber que todos têm essa questão do fera no final, E vocês vão perceber também que todos têm essa questão dessa divisa aí, no caso aqui a troposfera, na outra, na estratosfera, quando a gente for falar, tem a outra camada divisória entre a estratosfera e a mesosfera, tá? Então, essa primeira camada aí, pessoal, a troposfera, ela é aquela camada em que os seres vivos, onde nós seres humanos vivemos, por onde passam os aviões também. A gente vai passando aí, vai entender mais um pouco sobre essas camadas.
A estratosfera corresponde à segunda camada mais próxima da atmosfera, fazendo limite com a troposfera, como já foi dito, e como a mesosfera, camada que vem logo a seguir. Na estratosfera, diferente do que ocorre na troposfera, a temperatura se eleva-se à medida que a altitude aumenta. Nessa camada, há pouca concentração de vapor de água e o ar movimenta-se de maneira horizontal. A distância entre a superfície da Terra e o limite superior da estratosfera é de aproximadamente 50, né? E na estratosfera que se encontra a camada de ozônio, responsável por filtrar radiação ultravioleta nociva aos seres humanos. Então, na estratosfera, pessoal, é onde fica essa famosa e chamada camada de ozônio. Lá onde ocorre o efeito estufa, onde regula a temperatura do nosso planeta. Tá? Então, vocês já sabem aí que é nessa camada onde se concentra o ozônio, onde acontece o chamado efeito estufa. Aí aqui ele dá umas especificações sobre a questão do ozônio, que ele fala que o ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera, cerca de 90% do seu volume encontra-se na estratosfera, então isso significa dizer onde se encontra o ozônio em maior proporção. Tá? Essa radiação está associada a problemas de visão, envelhecimento precoce e casos de câncer na pele, por apresentar estabilidade. É possível que circulem aviões e jatos também nessa camada, tá? Tanto na troposfera quanto na estratosfera é possível essa, vamos colocar assim, essa navegação de aviões, tá? Essa circulação, navegação não, né? Essa circulação de aviões, melhor dizendo, tá? A mesosfera corresponde à camada intermediária entre a estratosfera e a termosfera, que é a próxima. Tá? Diferente do que ocorre na estratosfera, a temperatura da mesosfera apresenta queda à medida em que a altitude aumenta. Se vocês forem perceber, pessoal, a estratosfera é uma das camadas mais quentes. Por quê? Porque ela concentra esse ozônio. É onde a radiação solar ela vem e ela é refletida e uma parte fica, justamente para manter o aquecimento do planeta. É por isso que a estratosfera é tão quente, tá? Aí a mesosfera, ela tem temperaturas que podem chegar a menos 90 graus no seu limite superior. Esse limite superior seria já ali vamos colocar assim, na parte em que já vai começar a termosfera, que é a próxima, tá? E essa redução da temperatura deve-se ao fato que na mesosfera há baixa concentração de moléculas em decorrência da redução do calor que provém da camada de ozônio, tá? Quanto mais se eleva a altitude, mais o ar torna-se rarefeito. Isso aqui já falei várias vezes para vocês. Nessa camada, há combustão que fragmenta os meteoritos, evitando assim que eles cheguem à superfície terrestre. Isso é possível graças à resistência do ar dessa camada. Essa resistência gera calor e possibilita a ocorrência do processo de combustão. A distância entre o limite superior da mesosfera e a superfície terrestre é de aproximadamente 80 km. Pessoal, nessa camada aí, na mesosfera, é onde ocorre essa fragmentação dos meteoritos. Como foi dito aí, por conta dessa pressão do ar, esses meteoritos, dessa resistência do ar nessa camada, esses meteoritos acaba ficando quente e esses meteoritos eles acabam sendo destruídos. É por isso que não é comum nós vermos, por exemplo, meteoritos caindo. Claro, acontece, mas não é algo comum de se acontecer, tá? Segunda, a termosfera ou ionosfera corresponde à camada intermediária entre a mesosfera e a exosfera, última camada da atmosfera. A termosfera é também chamada de ionosfera, por conta aqui que a gente vai entender que é onde se concentra a maior parte dos íons. Esse é o nome dado porque essa camada, como eu já falei para vocês, que essas partículas são íons, partículas carregadas de eletricidade, que possibilitam a reflexão de ondas de rádio. O ar na termosfera é extremamente rarefeito, então isso significa dizer que é muito difícil, essa questão do oxigênio, muito difícil de se respirar nessa camada. Diferente do que acontece na mesosfera, a temperatura na termosfera volta
volta a elevar-se à medida que há um aumento da altitude, podendo chegar a 1.500 graus em seu limite superior. Essa camada representa apenas 1% da atmosfera e atua na retenção da radiação solar. É na termosfera que orbitam os ônibus espaciais e alguns satélites. É nela também que ocorre o fenômeno conhecido como aurora boreal, né? Que a gente vai entender a diferença entre a aurora boreal e a aurora austral. Aqui fala aurora polar. Esse fenômeno óptico, caracterizado pelo conjunto de luzes brilhantes que podem ser vistos no céu no período noturno, é conhecido no hemisfério norte. Quando se acontece no hemisfério norte, a aurora boreal. Quando acontece no hemisfério sul, a aurora austral. Pessoal, aí muita gente se pergunta, professor, como é que se forma essa aurora boreal, professor? Essa aurora boreal, pessoal, essas cores nada mais do que são gases refletidos. Tá? Aquelas cores, aquela mistura de cores são gases que são refletidos e tem toda aquela tonalidade, tem toda aquela beleza, tá? A distância entre o limite superior da termosfera até a superfície terrestre é de aproximadamente 600 quilômetros. Olha a distância aí, galera. A última, mas não menos importante, a exosfera, corresponde, como eu disse, à última camada, né? Inicia-se na transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral, tá? Inicia-se a partir de 600 km da superfície terrestre e não tem limite superior visível, em decorrência dos gases extremamente rarefeitos que a constituem. Metade dessa camada ela é composta por gás hélio e outra metade por hidrogênio. A exosfera é na exosfera que as partículas presentes começam a se desprender da gravidade da Terra. As temperaturas na exosfera são elevadas, superando os 1.000 graus Celsius. Essa elevação de temperatura requer que as naves espaciais sejam construídas de material resistente e a altas temperaturas para que possam atravessar essa camada na qual orbitam os satélites artificiais. Aqui tem uma imagenzinha sobre cada uma: mesosfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? Sobre essas características, pessoal, vocês podem perceber que cada camada tem uma característica diferente, tem algo que acontece diferente, umas a temperatura é mais elevada, outras a temperatura é mais baixa, tá? Prosseguindo, outra situação aqui, diferenciando o clima de tempo. Muita gente hoje em dia ainda confunde esses dois, pensando que clima e tempo se tratam da mesma coisa. Mas na verdade não se tratam da mesma, tá, pessoal? Clima é diferente de tempo, tá? Clima é diferente de tempo. Repetir porque é importante. O clima, pessoal, ele corresponde a algo, a mudanças na atmosfera a longo prazo. Como assim, professor? Não consegui entender ainda. O que significa dizer isso? Significa dizer que o clima não é algo momentâneo. Então a gente não pode falar, hoje o clima está chuvoso, hoje o clima está nublado. Não, na verdade é o tempo. Aí sim a gente vai entender agora a diferença principal. O tempo é um estado momentâneo da atmosfera, tá? O tempo é um estado momentâneo da atmosfera. Isso significa dizer que o correto é dizer: o tempo está chuvoso, o tempo está nublado, o tempo está, vamos colocar assim, o tempo está, já falei chuvoso, já falei nublado, o tempo está de sol, por exemplo. É algo momentâneo, é uma condição momentânea da atmosfera, tá? Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar. E já o clima não, o nosso clima, por exemplo, equatorial, quente e úmido, é algo que é contínuo, tá? Então, é uma condição da atmosfera durante anos, 20, 30 anos, mais ou menos, tá? Vamos lá. Circulação geral da atmosfera, ZCIT, que é Zona de Convergência Intertropical, tá? Os diferentes climas no mundo são resultados das relações entre os elementos e fatores climáticos, que a gente vai falar na próxima aula sobre isso aí, sobre esses elementos e também sobre esses fatores aí. Além disso, deve-se considerar a circulação geral da atmosfera.
incluindo a atuação de massas de ar e das frentes frias, tá? A partir daí, são definidas as regiões climáticas, nas quais o clima se apresenta relativamente homogêneo, tá? A subida e a descida do ar atmosférico estabelece padrões de circulação chamados células atmosféricas. O esquema a seguir mostra a direção das correntes de ar nessas células. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Então, pessoal, o que a gente tem que entender primeiro, tá? Primeiro a gente tem que desenhar o globo e bem no meio cortá-lo de maneira horizontal, tá? E simular a chamada linha do Equador, tá? Acima, pessoal, da linha do Equador tem o chamado trópico, tá? Eu vou até colocar uma outra foto que eu desenhei lá na sala, tá? Trópico de Câncer, tá? Fica acima no hemisfério norte e abaixo trópico de Capricórnio, tá? Então, a linha do Equador fica a 0 graus, o trópico de Câncer fica a 23 graus ao norte e o trópico de Capricórnio a 23 graus ao sul, tá? Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio se forma uma chamada zona intertropical, tá? Entre o trópico de Câncer a 23 graus aí, como vocês podem perceber, e a 23 sul Capricórnio formam as zonas intertropicais. São áreas quentes, pessoal, são áreas quentes. Por quê? Porque essas zonas aí, pessoal, elas são zonas em que o índice, vamos colocar assim, o índice pluviométrico é mais alto, o índice de chuvas é mais alto. Por estar próximo à linha do Equador, a gente sabe que todas essas regiões que estão próximas da linha do Equador ou estão na linha do Equador são regiões quentes, são regiões úmidas, tá? São regiões que também não têm vamos dizer assim, estações do ano definidas, como primavera, verão, outono e inverno. Não tem. A gente pode perceber, porque a gente mora aqui, são momentos em que chove mais e momentos que chovem menos. Mas sempre, se a gente for perceber, sempre está chovendo. Acima a gente tem o círculo ao sul, ao norte a gente tem o círculo polar ártico e ao sul círculo polar antártico, tá? Entre o trópico de Câncer até o círculo polar são as chamadas zonas temperadas. Assim como o trópico de Câncer até o círculo polar ártico também é chamado de zonas temperadas. Essas zonas temperadas, pessoal, por estarem mais distantes da linha do Equador, lá sim tem as suas estações do ano bem definidas, tá? Então isso significa dizer que nessas áreas as estações do ano, como o verão, o inverno, o outono, a primavera, elas estão certinhas, como acontece, por exemplo, no sul do Brasil. Aqui estão nessas áreas chamadas das zonas temperadas, certo, pessoal? Então, outro fenômeno, galera, que acontece é o equinócio e o solstício. O equinócio, pessoal, é algo que acontece, é um fenômeno que acontece quando o Sol ele está irradiando principalmente na linha do Equador, tá? Já o solstício é quando esse Sol ele já está irradiando mais aonde? Nos trópicos. Então, a gente não percebe tanto aqui, mas isso é responsável por dias mais longos, tá? Quando está, por exemplo, no equinócio, isso é responsável por dias mais longos, né? Isso, mas aí, professor, em que regiões? Aí que eu vou dizer para vocês. Nas zonas temperadas, pessoal, que é ali pelos Estados Unidos, por exemplo, ao norte, ao sul, acontece aqui no Brasil, no sul, durante a primavera e durante o outono, acontece o chamado equinócio, tá? As zonas temperadas, pessoal. Já no verão e no inverno acontece o chamado solstício, que dá lugar a dias mais longos.
sei se vocês já perceberam que quando está nesse fenômeno aqui na nossa região, na região norte, que a gente pode perceber também, é quando os dias são mais longos. Por exemplo, 18 horas ainda tá com um pouco de sol, certo? Então, isso é muito importante de se dizer, é muito importante da gente perceber isso aí, tá? Aí, aqui tem outro esquema, tá? Para vocês sobre ventos alísios. O que são ventos alísios? Aí eu vou mudar novamente aqui, tá? Pro WhatsApp, aí para mostrar para vocês o que diz. Os ventos alísios são resultantes da ascensão das massas de ar quente que convergem dos trópicos, alta pressão, para a região equatorial. Então isso significa dizer o que, pessoal? Que os ventos alísios, eles são ventos que vêm das zonas de alta pressão, né, que é ali dos trópicos, para as zonas de baixa pressão, que são a linha do Equador, por exemplo, as partes próximas da linha do Equador. Eles vão cheios de umidade até os trópicos, chegam nos trópicos, eles ficam secos. Na volta, porque ele vem, vai e volta, eles vêm de maneira carregada, eles vêm carregados. Quando eles vêm carregados, pessoal, o que acontece? Acontece as precipitações. Esses ventos alísios, eles são responsáveis por um regime de chuvas maior na nossa região. Porque quanto mais chove, quanto mais os ventos alísios eles agem, mais vai chover, porque eles vêm carregados para nossa região, né? Que a nossa região a gente sabe que tem uma umidade muito grande e eles fazem com que esse regime de chuvas aumente, né? Tem os ventos contralísios. Se os ventos alísios eles vão de zonas de alta pressão para baixa, os ventos contralísios fazem o movimento contrário, eles vão das zonas de baixa pressão para as zonas de alta pressão. Lembrando, zonas de alta pressão, os trópicos, zonas de baixa pressão, a linha do Equador, tá? Aí, pessoal, aí diz assim, são ventos úmidos, que eu já disse para vocês, ocasionam nas proximidades da linha do Equador, do surgimento da zona de convergência intertropical. Essa zona de convergência é justamente essa área aí, onde há essa convergência. Convergência de quê, professor? Convergência principalmente desses ventos, das massas de ar, ocasionando com que umas regiões sejam mais úmidas, onde o regime de chuva seja maior, e outras regiões que o índice de chuvas seja menor, tá, galera? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? É um assunto meio chatinho mesmo, mas se vocês continuarem com dúvidas, vocês podem me perguntar sem problema nenhum, vou estar aqui para resolvê-los. Um abraço.